Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou um dos instrutores lá da Mocidade Espírita Meimei, em Unai, e essa aula que eu vim trazer para vocês hoje, ela faz parte de um conjunto de aulas especiais, porque nesse período que a gente está agora, normalmente saímos de férias, descansando, mas como já estamos descansando, e eu espero que em casa, de quarentena, a gente vai continuar trazendo essas aulas. E eu pensei, como um bom e não tão velho geek, em trazer temáticas relacionadas aos super-heróis. E quando eu olho para o meu super-herói preferido, Batman, eu não consigo deixar de pensar num senso de justiça. É uma questão bastante atual, que temos discutido muito contemporaneamente, né? Então, como Batman, os filmes de Batman, e eu vou trazer principalmente Batman e o Cavaleiro das Trevas, e Gotham, a série, e aí a gente pode até discutir se Gotham é boa ou não, mas que ela debate alguns assuntos sobre justiça, ela debate. Então, como essas duas séries e o Espiritismo podem debater com a gente senso de justiça. Então, sempre que eu vou discutir algum tema, eu sinto a necessidade de buscar definições, as definições que o Livro dos Espíritos nos traz. E lá na pergunta 876, esse livro ele traz para nós que a verdadeira justiça ela está em cada um querer para os outros aquilo que ele quer para si mesmo. Mas a verdadeira justiça ela também está em eu não querer para os outros aquilo que eu também não quero para mim. Né? Então, a gente consegue perceber com esse princípio que a verdadeira justiça ela está embasada nos princípios de amor ao próximo e de caridade, como os espíritos e como Allan Kardec, né, tanto bateram nessa tecla. Né? Tá, então vamos lá. Então, como a gente pode relacionar justiça no espiritismo e com Batman? Né? Qual é a relação, primeiro, entre Batman e justiça? A gente sabe que o Homem-Morcego ele é um super-herói na cidade de Gotham, que é uma cidade, né, com forte presença da máfia, forte presença de criminosos e também de supervilões. Né? Então, o Batman é aquele super-herói que combate o crime nessa cidade, perpassada pela criminalidade. E o evento motivador para o Bruce Wayne, a pessoa, a identidade secreta do Batman, se tornar o Batman foi o assassinato dos pais dele quando ele ainda era criança. E o primeiro questionamento que a gente pode trazer quando a gente olha para esse Batman, né, é pensar primeiro, o Batman, ele luta contra a criminalidade, então ele luta na tentativa de estabelecer uma cidade realmente pacífica, realmente boa de se conviver, tentando limpar, né, tentando trazer real justiça à cidade, ou esse Batman ele luta pela vingança do assassinato dos pais dele? Ele luta por uma questão pessoal ou uma questão coletiva? E quando eu olho para esse questionamento, né, a gente pensa assim, não, mas por que a gente tem que se questionar isso? Aí eu consigo voltar lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Lá nesse capítulo a gente se depara com a seguinte afirmação: as segundas intenções que as pessoas, então que esses dissimulam aos seus próprios olhos, mas que está bem aqui, ó, no fundo dos seus corações, ela consegue anular o mérito do intento. E veja bem, de qualquer intento, de qualquer tentativa. Visto que com a verdadeira caridade, que é aquela caridade sem olhar a quem, o homem pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. Né? Então, quando a gente olha para o Batman, para esse questionamento, né, por que o Batman luta? Por que o Batman luta? E olha para essa declaração do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, a gente consegue perceber que existe, que deve haver uma intenção aí primeiro, porque uma intenção ela consegue ou atenuar as falhas que a gente possa cometer ou agravar ainda mais as falhas. Né? Então, o primeiro critério que Deus avalia em todas as nossas ações, sendo erradas ou não, é esse da intenção. Né? Se essas intenções elas são pessoais, são egoístas, ou essas intenções elas são embasadas no critério da real caridade, né? Que é pensar nos outros antes de pensar só em mim.
né? Então, e isso porque se nós já começamos pensando na gente primeiro, as nossas ações já estão em descrédito, né? E um segundo questionamento que a gente consegue levantar ao olhar para o Batman é sobre o assassino dos pais dele. Será que o Batman pode levar justiça com as próprias mãos ao assassino do pai dele? E alguns mais religiosos podem até pensar numa frase de Jesus, que é: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Então, já que o rapaz matou os pais do Bruce, será que o Bruce, o Batman, pode matar o assassino dos pais dele? Né? E quando eu olho para essa situação, né, eu não consigo deixar de pensar na lei kármica, na lei de ação e reação. Né? Essa frase enuncia a lei de ação e reação. Mas se o Bruce matasse os pais dele, se o Bruce matasse o assassino dos pais dele, ele não estaria exercendo justiça, ele estaria exercendo vingança. Né? A lei kármica, a lei de ação e reação, ela é um instrumento de Deus, e somente Deus pode colocá-la em operação. Né? Então, cabe ao Batman, enquanto pessoa, exercer sempre a nossa habilidade do perdão, né? E também a nossa habilidade do perdão aos nossos inimigos ou aquelas pessoas que se colocam como nossos inimigos. Né? É claro que ele, enquanto super-herói, ele poderia muito bem se encontrar essa pessoa, né, prender, mas trabalhar ativamente para isso e só para isso. E matar o assassino do pai dele não seria justiça, seria somente vingança. Né? E um terceiro questionamento que a gente pode levantar ao olhar para o Batman são as ações violentas dele, né? E aí você de casa pode concordar ou discordar sobre as minhas reflexões, mas será que essas ações violentas do Batman são corretas? Porque, veja bem, ele é um super-herói, então ele investiga, persegue e muitas vezes, né, agride os supervilões ou outras pessoas para tentar conseguir informações ou na tentativa de prender esses criminosos, esses supervilões. E será que essas atitudes violentas, elas são corretas? É um questionamento que a gente pode levantar. E aí eu não consigo deixar de pensar lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no título dele: Bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois é deles o reino dos céus. Né? Ou esse, por eles herdarão a terra. Agora eu me confundi. Vamos ter que conferir. Então é justamente nesse título: Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Com essa declaração, por essa máxima, Jesus ele consegue fazer da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência também uma lei do nosso comportamento. Né? Então, quando a gente pega essa declaração de Jesus que defende um comportamento mais tranquilo ou as ações violentas do Batman, obviamente que a gente consegue ver, né, uma dissonância, né, entre elas. Então, obviamente que essas atitudes elas podem ser questionadas. Aí, um argumento que você de casa pode usar é: não, mas então você espera que o Batman não faça nada? Que super-herói seria esse, né? Que super-herói seria esse que não faz nada? Ele não seria um super-herói, né? E quando eu penso em justiça e eu penso também em bem-aventurados os brandos e pacíficos, lá nesse mesmo capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer para nós a seguinte afirmação: a obediência ela é o consentimento da razão, a resignação ela é o consentimento do coração. São virtudes ativas. Né? Então, não significa que, sendo mansos, sendo brandos e pacíficos, a gente vai ser conivente com os erros que acontecem. É claro que não. Estar atrelado a uma postura justa é estar atrelado a uma posição de obediência às leis, sendo elas humanas ou sendo elas as leis divinas, né, as leis universais. Né? E sempre com um pensamento de resignação, porque nós sabemos, principalmente num ambiente tão corrupto quanto é a cidade de Gotham, que muita resignação é necessária para conseguir melhorar aquela cidade. Né? Então, olhando isso, a gente consegue perceber que as ações de Batman elas não são as únicas para combater o crime. Existem outras formas, porque apesar de mesmo a polícia de Gotham ser uma polícia corrompida, os juízes de Gotham ser juízes corrompidos, existem alguns entre eles que continuam íntegros e continuam lutando por uma justiça,
quer dizer uma justiça que olha para o bem de todos antes de olhar para qualquer necessidade pessoal, né? Então, as ações de Batman, elas não são as únicas para combater o crime na cidade de Gotham, né? E um outro questionamento que a gente pode levantar ao observar isso, né? Tá, se as ações de Batman elas são violentas, né? Então, portanto, elas são ações condenáveis, todas as ações de Batman elas são totalmente erradas e não devem ser feitas? É um questionamento que a gente pode levantar, né? E, de novo, onde que o nosso homem-morcego vive? Ele vive numa cidade bastante difícil de se conviver, convenhamos. Uma cidade tomada por mafiosos, tomada por criminosos, e que os representantes da justiça naquela cidade, eles pensam muito mais em interesses pessoais do que nos interesses coletivos. Então, apesar de estarem em cargos que representam a justiça, esses representantes não a exercem de fato, né? A maioria deles existem sempre, né, as exceções. Então, as ações de Batman, ao olhar para esse contexto, elas, de um lado, elas são condenáveis por serem violentas, por estarem em atrito com as leis divinas, né, e com as orientações de Jesus sobre o nosso comportamento, por um lado, e por outro lado, essas ações de Batman elas são benéficas, porque elas são um jeito de viabilizar a justiça em Gotham. Então, Batman para Gotham é isso. Batman é um símbolo de justiça, uma representação para que as pessoas não mais sejam passivas, sejam inativas frente às injustiças, mas que, ao contrário, que essas pessoas de Gotham tomem atitudes ativamente contra as injustiças, né? Então, tá, beleza. Então, Batman, por um lado, é condenável, né? Por outro, ele tem ações benéficas. Então, como a gente fica? Batman, ele é um super-herói, ele é um super-vilão? Então, como fica? Esse Batman, ele é um super-herói ou ele é um super-vilão? E como um bom fã de Batman, eu não consigo deixar de trazer uma fala do Homem-Morcego e uma fala também do comissionário de justiça James Gordon, lá do filme Batman Cavaleiro das Trevas. Batman, ele afirma durante o filme que às vezes as pessoas merecem ter sua fé recompensada. E por que ele afirma isso? Qual que é o contexto do filme, né? Nesse filme, Batman, ele demonstra seu maior desprendimento como super-herói, assim que ele se entrega às consequências das suas ações violentas. Porque nesse filme, o promotor de justiça Harvey Dent, ele era um promotor bastante ativo na sociedade que ganhou destaque. Mas o Coringa, ele teve ações bastante pesadas contra esse promotor Harvey Dent, e que acabou levando ele à loucura e a tomar atos bastante condenáveis. E Batman, ele abraça essa culpa. Ele se coloca como uma pessoa responsável pelos crimes que o Harvey cometeu, então deixando essa imagem daquele promotor que traz realmente a justiça à cidade limpa e abraçando a culpa e sendo, portanto, perseguido, né? Então, é nesse filme que o Batman ele mostra seu maior desprendimento e é onde o comissionário de justiça, o James Gordon, ele fala que Batman ele é o herói que Gotham merece, mas não é o herói que Gotham precisa naquele momento. Porque, na verdade, ele não é um herói. Ele é aquele guardião silencioso. Ele é um protetor. Ele é o cavaleiro das trevas. Aquela pessoa que fica na escuridão, mas que ainda assim toma as atitudes realmente necessárias, apesar de condenáveis, né? Então, cavaleiro das trevas ou não, Batman é um símbolo de justiça para Gotham, né? Ele trouxe essa energia e essa representação para que as pessoas lutassem proativamente contra as injustiças. Mas será que o Batman ele é um exemplo? Ele pode ser símbolo, mas ele é um exemplo de justiça? E aí que eu gosto de voltar para a série Gotham, e essa série, apesar de trazer a história do Batman, do momento em que seus pais morrem até o momento que ele se torna realmente um Homem-Morcego, elas não têm como personagem principal o Bruce Wayne, elas têm como personagem principal o policial James Gordon. Né? E por que eu gosto de trazer ele? Porque ele, sim, eu acredito que ele seja um exemplo realmente de justiça para a sociedade. Porque durante toda a sua trajetória, sua carreira como policial em uma cidade, em um departamento de polícia corrompido, né, pelos interesses pessoais, pela máfia, ele consegue, com bastante obediência e resiliência,
se manter íntegro e lutar proativamente contra os crimes da cidade, inclusive os institucionais, inclusive, né, lutar proativamente e convencer aqueles seus colegas de trabalho dentro da polícia, os juízes e a própria prefeitura a ter uma postura mais íntegra e mais justa. Né? Então, logo, embasadas em princípios de amor ao próximo e de caridade. Né? E eu acho que sim, que James Gordon é esse exemplo. É o exemplo de uma pessoa que, apesar do ambiente extremamente deturpado, ele conseguiu se manter íntegro durante toda a sua carreira, até chegar no momento em que ele se torna um comissionário de justiça. Então, de policial a comissionário de justiça, que é o mais alto cargo da polícia na cidade de Gotham. E depois disso, né, ele começa a trabalhar, a gente consegue ver nos filmes, esse policial James Gordon, ele começa a trabalhar junto com Batman nessa tentativa de trazer justiça a Gotham. E eu acredito que Batman, ele não teria sucesso no seu objetivo real de trazer justiça à cidade de Gotham sem James Gordon, policial, né? E sem profissionais que realmente estivessem interessados em trazer justiça e manter justiça e ordem na cidade. Porque justiça é feita disso. Uma sociedade justa é feita de cidadãos justos que elegem representantes justos que conseguem pesar a nossa justiça em todas as suas, né, dimensões. Então, acredito que Batman não seria capaz de levar a justiça a Gotham sem profissionais que muitas vezes, mesmo sem terem seus nomes reconhecidos, eles trabalham ativamente para uma sociedade, para uma Gotham mais limpa. Então, a história de Batman e a história de Gotham, na verdade, a história de Gotham como um todo, a história de Gotham completa, ela nos conta isso, que Batman, como o comissionário James Gordon, como o promotor Harvey Dent, aquele promotor que morreu no filme Cavaleiro das Trevas, assim como diversos outros servidores do Estado, cujos nomes não foram reconhecidos, são fundamentais na construção de uma sociedade realmente justa, tendo como apoio os princípios de amor ao próximo e de caridade, para nortear um princípio de justiça mais perfeito. Tá. Então a gente tem o Batman, que ele é um símbolo de justiça, e a gente tem toda uma estrutura de justiça que deve trabalhar proativamente para isso. Inclusive a sociedade, né, que deve se manter uma postura ativa. E como nós espíritas, nós membros de uma sociedade, nós podemos, assim como devemos, trabalhar por uma sociedade mais justa. No nosso dia a dia, a justiça, então quer dizer os princípios de amor ao próximo e caridade, né, e a obediência às nossas leis e a resiliência às nossas situações, aos nossos contextos, elas devem perpassar todas as nossas atitudes. Então é lá no nosso Twitter, quando a gente vê um tweet que reforça discursos de ódio, né, reforça ideias criminosas, ideias relacionadas ao crime, nós, além de não concordarmos com aquilo, nós também devemos lutar proativamente, mesmo que a gente, às vezes, soe chato, né? Mas nós devemos lutar proativamente contra essas ações, até mesmo porque a nossa sociedade brasileira como tal, ela é regida por um princípio da brasilidade, de dar o seu jeitinho. E muitas vezes, esse dar o seu jeitinho, ele pode levar a consequências que são bastante negativas para o restante da sociedade. Então, um primeiro ambiente que a gente pode trabalhar ativamente é nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Facebook, e mesmo em mensagem com os nossos amigos. Nós devemos reforçar sempre ideais de justiça, ideais de caridade, né, ideais de amor ao próximo. Então, nas nossas redes sociais e a partir do nosso discurso, mas também a partir de nossas ações dentro da sociedade. Né? Mesmo nas pequenas ações, mesmo numa fila, no respeito à ordem de uma fila, nós podemos demonstrar essa postura envolvida com a justiça, envolvida com o estabelecimento de uma justiça na nossa sociedade. E não só através do nosso discurso nas nossas redes sociais, com as nossas ações dentro da sociedade, mas apoiando ativamente ideias que reforcem isso. Ideias, indivíduos, né, que reforcem ideais de justiça, de amor ao próximo e de caridade. E tendo em vista que sempre que nos depararmos com situações às vezes agressivas, que nos ofendam, que o amor, ele sempre deve ser a primeira resposta.
a tranquilidade, a resiliência, a mansuetude, mas também um trabalho ativo frente à justiça deve ser nossa primeira resposta em todas as situações. Então é com essa fala que eu fecho a minha aula. Agradeço todo mundo que ficou aqui até o início, apesar dos meus tropeços na fala. Agradeço a atenção de vocês. Vão lá no nosso Instagram. Vocês podem entrar em contato com a gente no WhatsApp também. Mandem perguntas, mandem sugestões de aula. Estamos aqui sempre para isso. Muito obrigado. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão.